Quando eu recebi esse chamado, Deus colocou no meu coração uma afirmação e um questionamento. A afirmação, o menino Luiz vai me ajudar. Fica atento aí no slide. É que mamãe é o sentido. Mamãe é o sentido da vida. E que a mãe é quem, pode passar. A mãe é que direciona o seu filho para o sentido, um propósito da sua existência. A forma como a mãe encara a sua vida, a forma como a mãe lida com o mundo, a forma como a mãe se relaciona com o seu filho, a forma como a mãe o enxerga, direciona o seu filho em sua vida. Porque os nossos filhos, eles dependem daquilo que nós somos. Ele parte de nós, daquilo que nós somos. E aí ele constrói o seu próprio caminho lá mais na frente. E nós temos um exemplo de uma mãe na Bíblia que direcionou o seu filho para um propósito, para um ministério. Ela encarou a sua maternidade como um ministério e assim ela também direcionou o seu filho também para esse ministério. É Ana, em 1 Samuel 1. Fala assim, eu vou pulando, mas eu vou dizendo aí vocês vão seguir. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramã, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Elias estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. 20. No devido tempo, Ana engravidou, teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. 24. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor lembra de mim. Sou a mulher que estava aqui anos atrás, orando ao Senhor.
Pedi ao Senhor que me deste este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Aleluia. Está aí um exemplo de uma mãe que direciona o seu filho para um propósito, para um ministério. Ana, ela era triste, amargurada, se sentia humilhada por não ter um filho, mas principalmente por não ter um ministério, por não ter um sentido. Muitas mulheres precisam da maternidade para ter um sentido, outras não. Outras encontram o sentido da sua existência em outros ministérios. A questão é que Ana sentia a necessidade de ser mãe. Ana desejava ser mãe. E ela, muito triste, muito angustiada, ela vivia uma vida vazia. E ela orou ao Senhor, Deus concedeu esse filho e ela entregou. Como assim? Como é que você, tão angustiada, tão triste por não ter um filho, por não ter um sentido, e quando você o recebe, você o entrega? Ana não entregou somente um filho. Ana entregou o seu sentido. Ana entregou o seu ministério. Ana entregou. E mais na frente a gente pode ver que Deus a honra e dá mais filhos ainda. E ela desenvolve. Deus não cura somente o ventre de Ana. Deus cura a sua alma. Porque ela passa a ser uma mulher feliz e uma mulher grata. Isso nos faz pensar e perceber que desenvolver um coração grato é o caminho para ter uma vida feliz e plena. E a gente precisa desenvolver esse coração grato também nas dificuldades. Veja que no texto fala que Ana, após orar, voltou a comer. Ela mudou. Porque ela creu na promessa do Senhor. E não diz que ela foi para casa e engravidou na mesma semana. Ela engravidou depois de anos. Ela desenvolveu um coração grato. E ela direcionou o seu filho a isso. Ela direcionou o seu filho a um ministério, a servir ao Senhor, mas servir com alegria. Servir com coração grato. E Samuel cresceu. Samuel honrou a sua mãe, honrou a Deus, honrou o seu ministério, se tornou um grande juiz. Deus se alegrou. No versículo 2, 25, diz que o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Uma boa mãe, ela direciona o seu filho. Ela não prende o seu filho. Ela deixa o seu filho ir. Essa é uma boa mãe. Muitas mulheres acham que o sentido da sua felicidade é ter um filho. Mas depois de ter esse filho, elas continuam sendo infelizes. E desenvolvem depressão, tristeza, porque aquele filho não consegue preencher o vazio. O vazio que está nela. Um vazio porque ela não encara a sua maternidade como um ministério. Nós também temos um outro caso, nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue ser essa mãe. Uma mãe como Ana. Uma mãe grata, uma mãe feliz, que transmite, que direciona o seu filho para o propósito de Deus. Porque nem sempre nós estamos dentro do propósito de Deus. E nós podemos observar um outro tipo de cuidador. Quando eu estou falando aqui de mãe, eu quero abrir um parênteses e dizer aos irmãos que eu estou falando de mãe por ser o Dia das Mães. Mas essa mensagem também é direcionada para você, pai. É direcionada para você, discipulador.
É para você que cuida, para você, pastor. Para você que exerce um cuidado. Você cuida de alguém? Essa mensagem é para você. Você tem o poder de direcionar essa pessoa para a vida ou para a morte. E aí tem o exemplo do profeta Eli, inclusive foi o profeta, o sacerdote que foi o tutor de Samuel. Mas ele não conseguiu fazer o mesmo com seus filhos. Em 2 Samuel 2 ainda, 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Quando a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles trataram todos os israelitas que iam adorar em Siló. Eli coloca os filhos no serviço sacerdotal, mas simplesmente, somente para servir. Pode colocar aí o slide, mesmo. São pais que direcionam, são mães que direcionam os filhos apenas para um serviço, mas um serviço sem sentido, sem propósito. Eles investem tudo. Ele dá tudo, mas o tudo sufoca. Amor demais sufoca. Ele amou tanto esses filhos que ele deu tudo para os filhos, inclusive o que era do Senhor, as ofertas que estavam sendo alçadas no altar. Os filhos metiam garfo e comiam das premissas do Senhor. Muitos de nós, mães, mulheres, damos tudo aos nossos filhos. E dar tudo aos nossos filhos é muito perigoso. Porque dar tudo, a gente fica sem nada. Se a gente dá tudo, não sobra nada para a gente. Não sobra nada para o nosso cônjuge. Não sobra nada para os nossos vizinhos. Não sobra nada para os nossos relacionamentos com outras pessoas. Não sobra nada para Deus. A gente se ataca nos nossos afazeres, no cuidado com os filhos, principalmente a gente que tem filho pequeno. E quando chega no final da noite, cadê a vida no altar? Cadê? A gente dá tudo. Quando a gente dá tudo, a gente se distancia da gente mesmo. E quando a gente dá tudo aos nossos filhos, a gente tem a tendência a querer retorno. E isso também é muito perigoso. Porque depender de retorno do outro, nem sempre a gente consegue. E aí a gente se frustra. Sabe por quê? Você, mãe, pai, dá tudo para os seus filhos? Quando a gente dá tudo, a gente dá um amor exagerado aos nossos filhos, é porque o amor não está dentro de nós. A gente não conseguiu ainda desenvolver o amor por nós mesmos. Porque se eu tenho amor por mim, eu vou me respeitar. E eu vou saber o meu limite. E eu vou dar limite nesse amor para com meu filho. Outra coisa que a gente precisa aprender é que amar é doação. Quando eu dou ao meu filho amor a ele, eu não posso exigir que ele me ame. Eu não posso escravizar meu filho para que ele me dê orgulho. E ele queria se sentir orgulhoso pelo filho. Queria sentir orgulho, mas não foi isso que ele teve.
No versículo 22 diz que ele já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam, porque continua a agir assim. Pare com isso, meus filhos. Não são bons comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, o filho de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-lo. Quando a gente dá amor demais aos nossos filhos, quando a gente sufoca os nossos filhos com esse amor exacerbado, e na tentativa de preencher aquele vazio do amor que não existe dentro de nós mesmos, por nós mesmos, a gente encaminha os nossos filhos para a morte espiritual e para a morte literal mesmo, como foi o caso de Eli. Sabe por quê? Porque a gente ensina aos nossos filhos que, ao não nos respeitando, a gente ensina aos nossos filhos a também não respeitar a vida. Se você não se respeita, dando tudo para o seu filho, ficando sem nada, como é que você quer que o seu filho te respeite? Como é que você quer que o seu filho te honre? Dê amor a você, cuide de você. E olhe, quando você fizer isso, o teu filho vai te amar. Porque ele vai ver que você se dá valor e que você é digno de ser amado. E aí sim, ele vai te amar. Mas ele vai te amar e ele vai te dar retorno porque ele quer. Não porque ele é forçado a isso. Mãe que força os seus filhos a ser quem elas querem que eles sejam, que querem deitar caminhos para os seus filhos, caminhos que muitas vezes elas não seguem, elas só distanciam os seus filhos de si. Quando eles crescem, eles vão embora. Eles desonram ela. Eles desonram a mãe. A gente precisa ensinar os nossos filhos a se amar, a se amarem. E a gente só consegue ensinar os nossos filhos a se amarem, se amando também. A gente precisa ensinar os nossos filhos a nos respeitar. Mas a gente só consegue ensinar os nossos filhos a nos respeitar, nos respeitando também. A gente precisa sim investir nos nossos filhos. E precisa sim investir todos os recursos, cuidar da melhor forma possível, investir eles, encaminhar eles para uma faculdade, para uma profissão. Mas qual o sentido? Qual o sentido de você estar investindo no seu filho para ele ter a profissão que você tanto sonha que ele tenha? É para servir? Ou é só para ser? É só para ter? Coloca aí o slide, amado. Pode passar. Volte. Ó. Ser, ter e saber só tem sentido se for para cumprir um propósito. Só tem sentido se for para um ministério, para um serviço, para servir ao outro. Eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso ensinar o meu filho a ter o que ele quiser ter, a conquistar este mundo. Eu posso incentivá-lo, eles, no caminho do conhecimento, da sabedoria. Mas isso só vai ter sentido. Só vai ter sentido se for para servir. Se for para investir no outro. Se for para doar, assim como você está doando ao seu filho.
E doar não é mercadoria de troca. Doar é dar. É dar sem esperar e receber. Viu? Que o seu filho não tem a obrigação de te honrar, de te orgulhar. Ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Ele vai te amar, ele vai te dar orgulho. Porque você ensinou isso a ele. Porque você vai ensinar isso a ele. A gente cria os nossos filhos como príncipes e princesas. A gente cria os nossos filhos dando tudo. E esse tudo faz os nossos filhos se sentirem reis e rainhas. Se sentirem orgulhosos de si mesmo, prepotentes. Aquele que direciona o seu filho assim como ele fez. Leva os seus filhos a se sentirem assim, o centro de tudo. E quando você se sente o centro de tudo, o centro da felicidade da mãe, o centro da casa, o centro, tudo é para o filho. Quando a gente direciona nossos filhos assim, Deus não consegue ser o centro dessa pessoa. Não consegue. Vai ter muita dificuldade. Esse filho vai ter dificuldade de colocar Deus como centro, porque ele é o centro. Ele foi criado como sendo o centro. Como sendo o estimado. E a mãe é humilhada. Os cuidadores humilhados. O pai, um servo. E quando você, mãe, que dá tudo ao seu filho, que trata seu filho como rei e rainha, não tiver mais nada para te dar, ele vai te abandonar. Ele vai partir para outra, vai começar a estudar de outra pessoa. Porque os outros estão para servir a ele. E não ele para servir. Uma outra postura que eu identifiquei, que Deus me mostrou, de uma mãe que não direciona o seu filho como deveria direcionar, é a mãe que super protege. E aí, em 2 Samuel 4, versículo 4, conta a história de uma ama que tenta proteger um menino que ela cuida e ela não consegue. Protege da morte, mas não protege da sequela. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Quando a gente tenta proteger os nossos filhos com as nossas próprias forças, a gente aleja os nossos filhos. Foi isso que a ama fez. E ela, protegendo com suas próprias forças, ela não deixou ele cumprir o propósito da linhagem da família dele, que era ser rei. Que era suceder o seu avô e o seu pai. Além disso, ela apresentou a ele um mundo muito hostil. E ele passou a vida toda tendo medo e se escondendo. Até que Davi foi lá e o resgatou e devolveu a sua herança. Mudou a história dele. A graça de Deus. Assim como faz conosco. E aí, nós, como super protegemos nossos filhos, a gente tenta, né? É a mãe leoa. Pelos meus filhos eu mato e morro. Ela protege tanto o filho de tudo e de todos. Ela cria filhos sem anticorpos. Filhos que não sabem se proteger. Filhos que... mimimi, né? Geração mimimi. Filhos que qualquer ventinho já cai.
Não sabem. Porque sempre tem alguém para lhe proteger. Tem a leoa. Né? E a gente tende a tentar proteger os nossos filhos, principalmente das dores que a gente já passou. Que a gente sabe como dói. E a gente protege os nossos filhos tanto, que a gente aleja eles de seguir o seu propósito. Sabe por quê? Porque a gente introjeta dentro dele o medo. A gente cria filhos medrosos, covardes, que não conseguem encarar a sua vida, que não conseguem lidar com suas dores, que não conseguem. Então, doeu, ele vai para o quarto, ele vai para o colo da mãe. E ele nunca vai conseguir sair. Não. Tem muita dificuldade de sair, a não ser quando Deus entra na história e muda. Mas ele é direcionado ao medo, à vergonha. Esse tipo de mãe encara seus filhos como um peso, não como ministério. Porque cuidar o tempo todo, proteger o tempo todo, requer um grande esforço. Sabe aquela mãe, quando o filho está começando a caminhar, que ela protege o tempo todo para ele cair, e o menino demora para aprender a caminhar? É assim, é a mesma coisa. E quão é cansativo ficar o tempo todo se agachando e protegendo esse menino para que ele não caia. Ela se cansa. E aí a gente tem a tendência de chamar de mães guerreiras. É mãe guerreira ou mãe sobrecarregada? A gente não precisa carregar os nossos filhos nas costas. No colo, sim, mas nas costas, não. Filho não é peso. São mães que não encaram os seus filhos como um ministério. E se você não tem a propriedade de que os seus filhos da fé, os seus filhos biológicos, é o seu ministério, você não consegue dar destino para ele. Ele vai estar sempre preso do seu lado. Sempre, dependente de você para crescer. Sempre. Ele fica refém desse cuidado. E aí você passa a alimentar para alimentar eles. E você fica onde? Aonde fica você? Quem cuida de você? Quem? E esse foi o primeiro questionamento que Deus colocou no meu coração quando eu comecei a estudar essa palavra. Quem cuida de você, mãe? Quem cuida de você? Eu não trouxe essa mensagem para você não se enxergar como Ana e ficar melancólica porque você não está conseguindo direcionar o seu filho. Para você que já está idosa, que viu seus filhos e os seus filhos não te honram. E talvez nem tenha ido hoje na sua casa te honrar. Não trouxe essa mensagem para isso. Não trouxe, e eu quero falar uma coisa que eu não falei no primeiro culto, para os filhos. Essa mensagem que Deus não me deu não foi para você, filho, culpar sua mãe. Porque você é medroso, porque você não consegue cumprir o seu propósito. Não foi. Porque você cresceu. E agora você tem capacidade de mudar a sua história. Você pode se levantar daí dessa cadeira de vítima e mudar a sua história. Dar um novo direcionamento. Porque você tem o potencial de curar a sua geração. Sua mãe não conseguiu. Sua mãe foi direcionada também. Mas você pode. Você ainda dá tempo para você. Então mude a sua história. Não fique aí. E aí, meu questionamento. Quem é que cuida da mãe? Quem é que cuida do cuidador? Quem é que cuida do discipulador? Quem é que cuida do pastor? Quem é que cuida? E aí Deus me mostrou a história de Elias, do profeta Elias. Em 1 Reis 19, não vou ler para não delongar a mensagem. Mas conta a história
Não é? Narra a história de Elias, um profeta que se cansou, assim como nós mães. Porque é humano se cansar. Cuidar, cansa. Cansa, cansa. É muito cansativo. E a gente precisa se cuidar, para estar forte de novo, para continuar cuidando. E foi isso que Deus fez com Elias. Elias matou 450 profetas de Baal e cansou. Cansou e foi para a caverna. E se entristeceu e se deprimiu. E aí Deus cuidou de Elias, assim como Deus cuida de nós, mães. Mas interessante é que Deus primeiro cuida do corpo de Elias. Deus manda Elias comer. Ele volta a dormir. Deus manda ele comer novamente. E isso nos mostra que nós precisamos cuidar da gente. Os nossos filhos precisam sim ser bem vestidos, bem alimentados. Mas a gente também precisa. A gente também precisa ensinar aos nossos filhos que a vida tem valor. Nos cuidando, nos amando, cuidando da gente. Fazendo uma boa alimentação também, descansando, se permitindo descansar. Mamãe também cansa. E você não precisa ser uma super mulher. Você só precisa ser a mãe que você é. Deus não te daria o filho que deu a você se ele não acreditasse no potencial que você tem. Deus me deu Esté e Rebeca porque ele acreditou em mim. Deus te deu os seus filhos. Deus te deu os seus discipulados porque ele acreditou em você. Ele acredita no que você tem para oferecer. Mas você precisa encarar isso como um ministério. Para poder conseguir dar o tal do destino que você precisa dar ao seu filho. Então Deus cuidou do corpo. A gente precisa cuidar do nosso corpo, fazer exercício, se alimentar bem. E também ao médico. Mulher gosta muito, né? Leva todo mundo no médico, leva os filhos, leva o marido, leva a vizinha, leva... E você, mãe? E você, mulher? Tem se cuidado? Tem ido ao médico? Tem se arrumado para você? Tem se alimentado bem para estar bem para você e, consequentemente, para os outros? Além disso, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma. Deus cuidou da alma de Elias e Ele também quer cuidar da nossa alma. A gente precisa só dar espaço. Deus chegou para Elias e Elias começou a desabafar e contar toda a situação e os medos e os temores dele para Deus. A gente também precisa de alguém que nos escute, alguém de confiança. Você, discipulador, precisa também ser discipulado. Você, mãe, também precisa ser cuidada. Você precisa de alguém de confiança. Você precisa se entrar em rodas de conversa de mães sábias que te oriente. Você precisa participar de encontros como esse que vai ter no próximo sábado, falando das mulheres. Vocês precisam se cuidar da sua alma, precisam fazer amizades, precisam ir para a academia, precisam ter hobbies, algo que lhe motive. Sair só com as amigas em vez em quando. Vocês precisam disso. Vocês também precisam cuidar da sua vida espiritual. Porque Deus é quem cuida de você. Em Salmos 145, 20, diz que o Senhor cuida de todos que o amam, mas destrói os perversos. Em Atos 20, 28, diz... 20, 28. Portanto, cuide de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, a fim de pastorear sua igreja comprada com seu próprio sangue. Cuide de si mesmos. Ninguém consegue cuidar de alguém se não cuida primeiro de si. Se você está se sentindo fracassada como mãe, é porque você não está cuidando de você. Cuide de você primeiro.
Porque você estando bem, você vai conseguir cumprir o seu ministério. Em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Entendeu? Cuide de você, que você automaticamente já vai estar cuidando daqueles que te ouvem. Porque criar a base de conselho não tem futuro. É através dos seus atos. Os teus filhos vão te seguir. É através dos teus atos. Então, se você quer direcionar os seus filhos para um propósito que atende o coração de Deus, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Porque se você não cuida, se você não tem vida no altar, se você não... O que é que você vai querer que seus filhos tenham? Por que agora você vai se frustrar porque seus filhos cresceram e não permaneceram? Não teve sentido para ele. Estar aqui dentro da igreja, sentado no banco, não fez sentido para ele. Porque ele não viu sentido em você. Então, cuide de vocês. Quer cuidar bem dos seus filhos? Quer cuidar bem do seu ministério? Quer cuidar bem? Cuide de vocês. Cuide de vocês. Cuidando de vocês, você vai sarar a si e ainda vai sarar a sua linhagem.